Bom, olha, a gente vai falar agora da pandemia, porque durante um ano de pandemia, a economia também foi impactada diretamente. Muitas empresas fecharam as portas e não conseguiram mais reabrir. No polo industrial, mais de 3.000 pessoas foram desligadas das fábricas. Vamos assistir na reportagem da Patrícia de Paula. Um ano difícil, onde a pandemia deu o tom da vida e da economia também. Muitas pessoas doentes indo a óbito, decretos governamentais, toque de recolher e flexibilização para voltar aos poucos ao que chamamos de normalidade. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, antes da pandemia, haviam 13.000 empresas com CNPJ. Hoje são apenas 9.000 no setor. Esse número não tem nada a ver com os MEIs registrados. Com isso, as demissões foram inevitáveis. De acordo com a Brasel, o ano passado, o setor teve apoio do governo federal por meio das suspensões do contrato. Mas esse ano, não. Em todo o Brasil, são 6 milhões de pessoas contratadas para nosso setor. E houveram, sim, muitas demissões, muitas perdas de postos de trabalho, porque os decretos paralisavam todo o nosso segmento, né? Então, o setor ainda amarga o limite da capacidade de endividamento. Todas as linhas de créditos disponíveis teve que ter sido utilizadas, né? Então a capacidade de endividamento já é muito grande, já extrapolou esse limite. Acredito que o setor da alimentação fora do lar já pagou a sua conta e precisa agora respirar. O horário atual do decreto é de 6 da manhã às 8 da noite, de acordo com a área de atuação das empresas. Ainda assim, não favorece aos que trabalham em horário noturno, como pizzarias e bares, por exemplo. Que aqui no Amazonas nós fechamos no final do ano. E agora que está havendo uma flexibilização, mais de 2 meses depois. Então, nós não conseguimos segurar todo o efetivo, né, que está contratado. Segundo a Brasel, com essa flexibilização, apenas 50% das empresas conseguiram abrir. Esse restaurante onde nós estamos tem 25 anos aqui em Manaus. A proprietária, que tem 22 funcionários, teve que desligar 4 deles já esse ano. Mesmo com o novo decreto, a situação ainda não está equilibrada para vocês, né? Ainda não, e não é isso que eu quero, né? O restaurante funciona das 11 às 3 da tarde, com 50% da sua capacidade do salão e para o delivery também. Final do dia, o caixa mostra um fluxo de apenas 40% do que faturava antes. Ela luta para não fechar. Mas se houver outro decreto de fechar, se vier aumentar os casos da Covid aqui em Manaus, realmente eu tenho que me pensar bem o que eu vou fazer, sabe? Porque não tenho mais condições de aguentar o novo fechamento em Manaus. Em março do ano passado, quando tudo começou, a suspensão da atividade comercial foi até o dia 1º de junho. A reabertura parcial em 6 de julho de 2020. Esse ano, a suspensão foi até o dia 22 de fevereiro. O presidente da Federação do Comércio faz uma avaliação do setor. Este 2020 foi um ano em que, a partir do momento em que o comércio teve a sua reabertura gradativa, a partir de 1º de junho, nós tivemos então um crescimento vigoroso das vendas, que só foi prejudicado por 2 motivos. Primeiro, como nós somos uma região distante, com uma estrutura de transporte muito precária, nós tínhamos naquele momento, nós não tínhamos navios nem contêineres para abastecer a Praça de Manaus. Além disso, além desses 2 problemas, nós tivemos a falta de matéria-primas, que também complicou o abastecimento de Manaus. E para esse ano, também dá sua opinião. Agora, desde o início de março, que o comércio foi autorizado a ter uma flexibilização na sua reabertura, ainda temos algumas restrições, mas estamos quase que voltando à plenitude do funcionamento. Conversamos com o representante das indústrias, que traçou um panorama do setor. Então, presidente, como é que o senhor faz essa avaliação desse último ano? Vai completar um ano agora dessa pandemia, né, desse início aqui no Amazonas. Como é que o senhor faz essa avaliação na indústria?
Bom, primeiro que nós todos estamos lidando com o imponderável, né? Começamos o ano passado, como você bem colocou, a indústria ficou aí perto de 10 semanas impactada, não por medidas de restrição aqui no nosso estado, mas pelas medidas de restrição adotadas em vários municípios de vários estados pelo país, que dificultaram a entrega dos produtos aqui produzidos. E isso trouxe a paralisação das linhas de produção na grande maioria das empresas, acarretando esse impacto econômico. Além da falta dos insumos, o setor também passou pelas medidas e restrições adotadas pelo Estado. E isso reduziu a disponibilidade de horas para a indústria e, nesse caso, nós tivemos, sim, redução do número de empregos, principalmente aqueles trabalhadores do terceiro turno, por conta da restrição de locomoção em vias públicas das 19 até as 6 da manhã. A maioria desses trabalhadores, é verdade, eram contratados por tempo determinado, contratos temporários, mas eles tiveram um contrato descontinuado e nós esperamos agora também que não se repita o que se repetiu ano passado, que medidas que venham a ser adotadas pelos estados do Sul e Sudeste, que são os grandes consumidores dos nossos produtos, venham a restringir o comércio, provocando novamente o reflexo nas linhas de produção. A pandemia continua e os vários setores que movimentam a economia se reinventam para sobreviver e sustentar famílias e funcionários. E também aguarda até que tudo isso passe. Até que tudo isso passe, né? É uma situação realmente que afeta toda uma cidade, né? Não só aqui no Amazonas, o Brasil, como o mundo todo. Muitas famílias morreram, né? Muitas pessoas morreram aí com essa situação, com a doença. A gente vai